Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esse toque da Unesco SOT Transcriativa. O papo hoje vai ser sobre o poder dos territórios circulares e ele representa a lente de economia circular da Unesco SOT Transcriativa. É um grande prazer estar como facilitadora dessa conversa hoje, ao lado desses convidados maravilhosos. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thaís Maciel, eu sou comunicadora, especialista em inovação social, futurista em formação, membro do board consultivo da Unesco SOT Transcriativa, e eu trabalho atualmente com projetos de desenvolvimento sustentável para ilhas e territórios remotos através da Island Innovation. Eu vou apresentar brevemente meus convidados, começando pela Carolina, que está aqui à minha esquerda. A Carolina Panini, gestora cultural, empreendedora criativa, tem MBA em desenvolvimento sustentável e economia circular, e é idealizadora da Caçambaria, artesã, apaixonada por cores, pela natureza e, muito recentemente, há 8 meses, promovida a mãe do Caetano. Seja muito bem-vinda, Carolina. Eu tenho aqui à minha frente o Janilton Prado, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Santa Rita do Sapucaí, cidade que recebe hoje, ao vivo, o Hacktown. Ele é formado em teatro, se formou em 1998 e desde então tem sido muito ativo na cena cultural do sul de Minas. Já teve papéis educacionais como coordenador de eventos da prefeitura e professor. E ele é sócio da Sapucaí Eventos Limitada, que é focada em projetos de economia criativa. Muito bem-vindo, Janilton, muito obrigada. E aqui à minha frente eu tenho o Roberto Veras, que é diretor de sustentabilidade da Combio, conselheiro do Sistema B e autor do livro Torre Global. Ele esteve presente na COP26 e COP27, onde participou em painéis sobre transição energética e economia circular. Eu não posso deixar de agradecer a Combio, a Embratur, a Lopes Marketing e a TV Cultura Mineira por nos apoiar para que esse momento aconteça. Eu vou finalizar a minha fala me descrevendo e vou pedir que cada um dos nossos convidados façam o mesmo. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados escuros, meu cabelo é curto, eu estou usando uma camiseta preta que tem um QR Code do borogodômetro na parte da frente. E eu vou, então, pedir para que a gente comece essa conversa sobre o tema do poder dos territórios circulares, passando a palavra para quem quiser ser o primeiro a comentar sobre o tema. Tudo bem, vamos lá então. Bom, meu nome é Janilton Prado, eu sou um homem branco, tenho 45 anos, sou um pouco calvo, quase calvo. Estou usando uma camisa preta com o símbolo da Secretaria de Cultura aqui de Santa Rita do Sapucaí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Conheço o pessoal, a Nath principalmente, desde o primeiro dia que ela chegou aqui em Santa Rita do Sapucaí, em uma das edições anteriores aqui do Hacktown, e foi uma conexão incrível. Tanto é que a gente está se conectado até hoje aqui. Bom, para Santa Rita do Sapucaí, é um prazer receber esse evento, receber todos vocês aqui. Nós estamos com vários trabalhos relacionados à questão da economia circular, da questão da economia criativa, a criatividade, como um todo. Então vai ser muito legal a gente trocar várias ideias aqui. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o Roberto, então eu sou um homem branco de cabelo e barbas pretos, olho castanho, e estou com uma camisa preta com a frase "Não existe planeta B", que é um lema aqui do Sistema B. Uma coisa que não estava na minha bio também, eu sou membro do conselho da Transcriativa, da Unesco SOT, e eu estou na lente de certificação também na cadeira do Sistema B. Bom, eu acho que começar a falar um pouquinho aqui da Combio, A Combio é uma empresa de energias renováveis, a gente tem um papel de descarbonização, mas a gente faz isso muitas vezes com economia circular. E aí, falando um pouco de territórios, a gente tem um projeto desde 2015 no Pará, onde a gente substitui o óleo combustível que uma mineradora consumia para gerar energia térmica, e hoje a gente faz essa mesma geração com caroço de açaí, que é um resíduo que é abundante lá, e ele, até muito pouco tempo,
estava num ciclo de economia linear, né? Ou seja, se produzia o açaí e esse caroço era jogado em praça pública, nos rios, gerava assoreamento dos rios. E hoje, 8 anos depois, a gente vê que esse material ele não é mais descartado. Tem uma percepção de valor dele e a comunidade ribeirinha que produz o açaí separa esse material para que ele seja vendido, né, para geração de energia. Então hoje a gente consegue ter essa circularidade, até porque depois da queima desse material vira uma cinza e essa cinza volta para o solo e aí a gente completa esse ciclo. Então a gente está muito feliz de ter conseguido levar essa economia circular lá para o Pará. Maravilhoso. Eu sou Carolina Panini, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, tenho sardas e estou vestindo um vestido preto. É incrível como existe uma conexão aqui, né, entre a fala de vocês, porque eu estou entre a criatividade e a circularidade, né? A Caçambaria ela é uma empresa circular e criativa, porque a gente trabalha recolhendo resíduos e esses resíduos são transformados em móveis, em peças de decoração e através da criatividade, através das técnicas de artesanato. Então está muito nesse lugar, né, do ser criativo e do ser sustentável, do ser ecológico, do ser circular. Então acho que a gente tem muita conexão aqui e é muito difícil a gente chegar no interior com essas ideias, né? Falando sobre o que é ser circular, o que é ser criativo e falar que isso é uma fonte de economia, né? Algo que gera recursos, gera dinheiro, né? O quanto que eu queria ouvir isso de vocês, assim, né? De estarem em cidades do interior e trazer e como vocês conseguem fazer com que as pessoas entendam que a criatividade e a sustentabilidade é um fator econômico tão importante. Bom, vamos lá. Santa Rita, até para a gente se localizar um pouquinho, Santa Rita, desde dos seus primórdios, na década de 50, quando tudo isso começou aqui com a relação com o Vale da Eletrônica, a questão da eletrônica, a fundação dessa escola que a gente está aqui presente, a gente pode constatar durante a história que a vocação de Santa Rita sempre foi a inovação. Né, inovação dos processos, inovação em todos os sentidos. E quando eu trago isso para agora, o momento onde a gente está vivendo toda essa complexidade, quando se fala de criatividade aqui, porque é muita área, muita coisa que acontece, eu queria destacar um exemplo que eu acho que linka tanto essa criatividade com essa questão da circularidade. Hoje nós temos um grupo de mulheres chamadas Mulheres Empreendedoras do Café. E o que são e o que fazem? Elas são as mais novas das famílias cafeicultoras aqui da cidade. Então, você tem as filhas, você tem as noras, você tem as netas, e que agora, elas num processo de resgate desse processo, dessa questão turística do café, elas estão recebendo em suas propriedades os turistas que vêm fazer o caminho do pé à xícara, que eles chamam. Então é um processo todo para mostrar todo esse trabalho que as fazendas de café fazem aqui em Santa Rita. Só que, além disso, elas conseguem agora linkar com o artesanato para fazer uma utilização da borra do café, por exemplo. De tudo que o café deixa lá no final, que normalmente ia para o lixo, agora o artesanato se apropriou disso e está trabalhando peças lindas e maravilhosas em cima disso. Então, eu acho que assim, um exemplo prático seria isso aqui em Santa Rita. Um dos, né? Mas é uma coisa muito legal, porque o café está no nosso dia a dia. Né? Todo mundo toma o seu cafezinho de manhã. E às vezes não entende o caminho todo que antes era descarte. Né? Então, a fazenda de café, quando ela faz essa separação do grão e também da palha, a própria palha também volta para o solo, depois através de processos que vão trazer de novo para a lavoura benefícios. Então eu acho que é um exemplo para essa nossa conversa, essa cadeia produtiva, dentro de uma cidade onde, teoricamente, a gente tem uma conversa muito mais voltada para a tecnologia, né, e onde a gente agora está fazendo essa junção do tradicional com o tecnológico para que a gente possa chegar numa coisa que é legal. E isso, não só isso, obviamente, nos deu, dentro de um ranking que um instituto
Você me desculpe, eu só esqueci o nome do instituto. Ele soltou agora uma lista das cidades mais sustentáveis do Brasil. Não sei se vocês acompanharam isso. São 10 cidades. 8 delas são do estado de São Paulo. E uma é de Minas Gerais e a outra do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. E Santa Rita do Sapucaí é a única que apareceu nesse ranking. E nós ficamos muito felizes com isso, porque é uma pesquisa espontânea, através dos dados que o governo oferece para essa empresa estar fazendo todo esse processo. Então, são dados reais, são dados que acontecem aqui. Então, por conta disso, a gente entende que o caminho da sustentabilidade, né, o caminho dessa circularidade, o caminho precisa ser recheado de possibilidades para que a gente possa trazer para as pessoas perto, através da arte, da cultura, da inovação, da tecnologia, e aí sim a gente consegue ter um nível que pode ser medido, né, um número que a gente possa ver na prática que está funcionando, que alguma coisa está dando certo. Então, a Santa Rita, embora tenha 45 mil habitantes, a gente ficou muito feliz com estar dentro desse ranking, né? Porque eu acho que o caminho está indo, a gente está seguindo. Você tocou num ponto bem interessante, que quando a gente fala de impacto, a gente precisa saber como medir esse impacto, porque senão ele fica uma conversa muito vaga, né? Então, eu acho que quanto mais você consegue traduzir em métricas, você consegue auditar, comparar, dar publicidade para esse número, né, e até poder depois melhorar ele. E eu gosto também de trazer sempre essas discussões para o campo da agenda dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para mim é um framework que talvez o mais adequado que a gente tenha hoje, e ele é muito interessante porque ele pega um problema super complexo, divide em 17 caixinhas, e cada uma dessas caixinhas ele subdivide em submetas, e aí para cada submeta você vai ter ferramentas de como você medir, né? E aí a gente vai estar falando de todos os problemas possíveis, a gente vai estar falando de água, de solo, de desigualdade, de fome, né? Então, e até de inovação, que eu acho que era onde eu queria chegar, que é o ODS 9, que é o ODS que vai falar de inovação, criatividade. Ele tem um pouco um viés da indústria, mas na verdade ele consegue capturar todo o aspecto de inovação. E eu acredito muito nisso, que ele é o ODS 9, então ele fica exatamente no meio, né, dos 17, e eu vejo que a gente só vai conseguir avançar nessa agenda com inovação e criatividade, né? Então, quando a gente vai falar de transição energética, no caso da Combil, ter usado o caroço de açaí e ter tido essa ideia foi uma questão de criatividade, que está nesse ODS 9. Quando você vai falar de economia circular, a gente agora tem trabalhado com uma empresa, depois de muito tempo a gente achou um parceiro que consegue reciclar o nosso uniforme. A gente trabalha na indústria, então o uniforme, ele rapidamente você tem que trocar porque ele degrada muito rápido. E a gente gerava um lixo inacreditável. E hoje a gente está com um parceiro que consegue desfibrar esse material e consegue... Então a gente está conseguindo agora, isso também tem a ver com a criatividade. Então eu vejo muito que a criatividade ela é um aspecto central para essa agenda. E quando a gente também pensa em descarbonização e desigualdade, a gente ainda não tem as ferramentas necessárias e adequadas para a gente conseguir fazer isso. E a gente só vai ter através da criatividade e da inovação. Então, eu acho que aqui no Hacktown, tenho percebido isso, um campo super fértil aqui de conexão, de ideias, de pessoas, de empresas, de iniciativas. Então, eu acho que o que move essa agenda da sustentabilidade é, de fato, a inovação e a criatividade. Eu acho que é o combustível dessa agenda e isso que eu acho que é super pertinente a gente falar isso falando de economia circular. Incrível, né? Assim, a conexão entre a criatividade e essa força, né, de transformar e tudo mais. Voltando para a questão das cidades do interior, que eu acho que a gente tem que começar a cada vez mais levar esse discurso. Essa semana teve em Jaú, cidade onde eu moro, interior de São Paulo, uma discussão para se pensar a cidade para 2050. E começaram a surgir várias coisas, inclusive a questão das ODS, que sempre vem para a pauta, né? E
E aí é impressionante como a gente ainda tem uma dificuldade da população, de maneira geral, entender essa necessidade e esse movimento, né? Então, como que a gente ultrapassa essas barreiras e faz com que as pessoas, de maneira geral, entendam o que é o ODS, passe a trazer isso para o cotidiano, né? A gente vê que hoje vários locais colocam lá os símbolos, né? Qual os projetos fazem parte, quais das ODS correspondem mais a determinado projeto, mas as pessoas entendem essa informação? A gente está conseguindo transmitir isso de maneira geral? Carol, eu acho que eu vou aproveitar que você tocou no assunto. Você está falando bastante de cidades do interior, né? E aí a gente tem o Janilton aqui representando a cidade de Santa Rita do Sapucaí. E uma coisa que eu acho interessante trazer é que não somente as cidades do interior, mas todos os territórios que têm a característica de serem um pouco mais isolados, longe dos grandes centros, e aí entram as cidades pequenas, as cidades do interior. No meu trabalho, trazendo um pouco meu exemplo, os territórios que realmente estão isolados de todas as outras partes do mundo. Então, se você pensar em ilhas que estão no meio do oceano, que estão longe de qualquer outro tipo de território maior, e a gente pode pensar também em pequenos laboratórios como os que existem dentro dessa escola onde a gente está hoje. Esses territórios que são limitados e às vezes carentes de recursos, eles são os lugares perfeitos para a inovação acontecer. Porque a inovação, ela parte de uma necessidade, sempre. Quando a gente inova, a gente está buscando resolver um problema. E muitas vezes, nesses lugares pequenos, como Santa Rita do Sapucaí, que talvez não tivesse um atrativo turístico tão óbvio para trazer pessoas para cá, enxergasse a oportunidade de explorar uma coisa totalmente nova para fazer essa mudança. Então, eu acho muito legal esse movimento, né, das comunidades também, nesses lugares pequenos, isolados, ou que têm menos recursos, de trazer a própria economia circular, por exemplo, porque às vezes você não tem acesso a tanto material, a tanta indústria, a tanta máquina, e você precisa reaproveitar os recursos que você tem. Então, é interessante a gente trazer também essa lente de qual é o impacto das pessoas que estão nesses lugares, para que a economia circular ela possa começar, ela possa se desenvolver e ela possa realmente impactar o lugar como um todo. E quando a gente encontra uma solução que funciona num lugar pequeno desse, que é mais fácil de testar, que é mais fácil da gente implementar, da gente medir, porque tem menos gente, porque o território é mais limitado, a gente consegue, então, depois fazer com que essas soluções sejam mais escaláveis e elas vão para outros lugares, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como é o trabalho da Caçambaria, para a gente entender também os desafios que estão envolvidos nisso. Perfeito. Essa colocação que você pontuou, eu acredito muito nesse lugar também, do pequeno ser um solo muito fértil, né? Assim, a gente consegue chegar. A Caçambaria, ela é um projeto que acontece desde 2012, então é um projeto que está com 11 anos. Ela começou quando ainda nem se falava muito em economia circular. Eu era cenógrafa, fazia cenário para espetáculos, daí eu me mudei para o interior e vi que tinha uma demanda muito grande de imóveis abandonados. Jaú é uma cidade que tem uns casarões do café, uma coisa, né, muitos casarões, e as pessoas começavam a reformar esses casarões e colocar os móveis antigos nas caçambas. E aí eu comecei a recolher esses móveis e transformar para minha casa. Aí eu fiz uma pós-graduação e eu tive uma disciplina de economia criativa. E aí me veio o insight. Eu falei, peraí, isso aí que eu faço para minha casa pode virar um negócio. E foi assim que a Caçambaria começou. E desde então eu comecei a transformar. Hoje já são mais de 100 toneladas de resíduos transformados. Aí eu falei, não, peraí, se eu quero deixar o mundo mais colorido, eu preciso de mais pessoas me ajudando. O que eu comecei a fazer? Dar curso. Então hoje eu treino pessoas para que elas comecem a ter esse olhar. Eu acho que é a percepção, é isso. É você conseguir olhar uma coisa e ver o que você pode transformar. É você pegar o uniforme que já está velho e refazer, e transformar em cobertor para pet, porque eu já vi empresa que faz isso. É você ver aquele material e ver todas as potencialidades e tudo que aquilo pode virar, né? E a criatividade está nesse lugar, o borogodó está nesse lugar, né? O que você pode pegar e simplesmente mudar, né, a sua maneira de ver as coisas, né? Eu acho que é uma filosofia de vida, assim, e é legal que dentro desse movimento eu encontro muito caçambista, que é gente que me para e fala, não, porque eu já peguei tal coisa, não, porque eu já transformei tal coisa. Então esse lugar também das pessoas
quererem transformar, pegar e tudo, é um universo mágico. É maravilhoso. A criatividade é o que transforma a escassez em abundância. Exatamente. Geralmente ela parte da escassez, né? E a gente pode falar um pouquinho também sobre um movimento que começou há 13 anos aqui em Santa Rita, que eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está falando aqui. O movimento se chama Cidade Criativa, Cidade Feliz. E aí, quando a gente lança essa ideia, na verdade, era uma ideia que ninguém entendeu muito bem a princípio para que isso, né? Porque foi um grupo de pessoas que se reuniu ao lado aqui da entrada da escola para fazer uma apresentação de ações culturais no fim de semana. E aí tinha esse nome, Cidade Criativa, Cidade Feliz. Ok, e feliz, né? Tão difícil a gente botar feliz numa coisa, porque é muito relativo, né, gente? Não tem muito cabimento, mas serviu como uma utopia, no sentido de caminho, de meta, de dizer, olha, venha para esse movimento, entenda esse movimento e participe, e faça o seu momento de felicidade com relação a tudo isso. O movimento ele é constituído com alguns pilares. O primeiro é a arte e a cultura, como forma de humanização, né, de trazer esse processo todo um pouco mais humano. A gente tem o outro pilar que é tecnologia e inovação, né, para que a gente possa fazer as pessoas se aproximarem da tecnologia, para tentar diminuir o fosso daqueles que detêm a tecnologia e aqueles que simplesmente são levados a usar essa tecnologia sem mesmo saber o que está acontecendo. Né, a gente tentar diminuir isso, aqueles que dominam e aqueles que não dominam. E a ética e a cidadania, para que as pessoas possam pensar, né, e decidir entre o certo e o errado, bem e o mal, enfim, e terem a escolha na sua vida para seguir. E quando a gente junta tudo isso, o movimento ele vai criando força, as pessoas vão participando, os projetos vão aparecendo, e a cada ano foi crescendo um pouquinho mais desse movimento. O próprio Hacktal, ele nasceu dentro do Cidade Criativa, há 7 anos atrás. O movimento tem 13 e eles estão na 7ª edição. E o grande lance é fazer com que a cidade comece a pensar sobre isso. Pensar sobre a sustentabilidade, pensar sobre a cultura, pensar sobre tudo que envolve esse universo. Então, quando a gente fala de cidade do interior, a gente tem, sim, uma facilidade para disseminar um pouco mais, mas também não é fácil. Porque eu estava falando com a Carol ali fora. A cidade, ela é uma cidade conservadora, né? A gente nasceu da agricultura, né? Nasceu da pecuária, de famílias tradicionais, de toda essa história que a gente conhece do Brasil, né? Que envolve o agronegócio, são pessoas mais tradicionais, e obviamente quando você traz um movimento que é um pouco mais aberto, mais livre, isso acaba assustando um pouco. Então, nesses 13 anos, eu acho que Santa Rita do Sapucaí, como uma cidade do interior, ela conseguiu dar alguns passos, né, para que ela se torne uma cidade mais cosmopolita, sabe? A gente acaba recebendo muitas pessoas, muitas ideias, e a partir daí a cidade também se envolve mais. Então, esse processo de envolvimento, seja para economias criativas, seja para circular, seja para qualquer uma, eu acho que o envolvimento da cidade é importante, mas eles precisam se sentirem parte do processo, né? E aqui em Santa Rita, em especial, foi através desse movimento que a gente começou a trazer as pessoas para cá. Não, muito bom. Eu não conhecia Santa Rita, nunca tinha vindo para o Hacktown, e essa percepção eu gostei muito, assim, né? Porque em vez de você ter um pavilhão fechado de exposição, as exposições estão ocorrendo em vários lugares da cidade. Então não fica aquela separação entre a população e o que está acontecendo. As pessoas têm esse livre acesso ao que está acontecendo, estão vendo, né? E achei fantástico. Mas um ponto que eu queria trazer aqui, eu não sei como é que estamos de tempo aqui, mas uma coisa que eu queria trazer para a gente não esquecer de falar, e a gente estava falando um pouco lá fora, que é, quando a gente fala de economia circular, a gente dá muita carga para a ponta final, ou seja, a gente joga muita responsabilidade lá na ponta, estimulando, né, criatividade, inovação, para que a gente consiga reciclar, consiga aproveitar, mas boa parte, talvez a maior parte das responsabilidades deveria estar na indústria, aqui no design dos produtos,
no pensar as embalagens, na escolha dos materiais, porque isso, às vezes, pequenas mudanças na concepção do produto ou do serviço, você gera uma embalagem ou um resíduo, um lixo, que vai ser muito mais facilmente aproveitado, né? E às vezes por uma racionalidade econômica ali, o cara do financeiro bateu o olho na planilha e falou, isso aqui é 10 centavos mais caro, não vamos aqui para o mais barato. E aí ele está usando ali ele está optando por um plástico de uso único ou por uma mistura de materiais que na hora do descarte, raramente as pessoas vão separar o papel, o plástico da lata, né? Então, acho que quando a gente fala de economia circular, eu acho muito louvável a gente enaltecer, e tem que enaltecer todas as soluções criativas que a gente vê na ponta, mas o problema, ele na verdade, ele precisa ser sanado aqui na raiz, né? Na concepção dos produtos, dos serviços, de já se pensar aquele material, quando ele for para a prateleira, a embalagem dele já tem uma solução mais óbvia, com mais valor agregado, porque senão a gente vai ficar meio que enxugando gelo no final das contas, né? Tem um pouco essa percepção. O que você acha aí, Carol? É importante destacar, né, que é a junção do setor público, dos empresários e do consumidor. Na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, se fala muito da questão ecológica, mas são um pilar que é o econômico, o social e o ecológico. Então, o ecológico é um dos pontos, né? A gente também a gente vive num país muito desigual, então às vezes é difícil a gente exigir da população final, do consumidor, né, do consumidor final, que ele tenha essa percepção também de pagar um pouquinho mais caro sobre um produto que tem uma consciência ambiental, que tem um selo de empresa B. Então, às vezes acontece das pessoas ainda terem essa dificuldade e também por uma questão financeira, né? É um país muito desigual. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais, e aí tem sim essa responsabilidade dos governos de ter prefeitos, de ter governadores e de ter presidentes e pessoas que tenham essa responsabilidade muito forte, e também a questão dos empresários terem essa percepção e entenderem isso, e a partir daí a população começar a refletir, porque se a gente não trabalha esses 3 pilares, né, tanto o social como o econômico quanto o ambiental, a gente não consegue falar de sustentabilidade, né? Interessante esse ponto, a gente estava conversando sobre isso lá fora, justamente essa ideia que você trouxe. E eu acho que essa questão de estar consciente sobre o problema que está sendo causado e tomar responsabilidade sobre ele tem muito a ver com o quanto você consegue se relacionar com ele. Por exemplo, se você mora em São Paulo, se você mora em Belo Horizonte, até se você mora em Santa Rita do Sapucaí, muito provavelmente você não vê para onde seu lixo vai. A gente estava discutindo isso, né? Eu moro em Florianópolis, o lixo de Florianópolis atravessa a ponte e vai para o aterro sanitário em Biguaçu. Então, literalmente, a cidade está exportando o seu problema. Aqui o nosso caminho é 40 quilômetros todo dia. E talvez as pessoas não tenham essa consciência, né? Exatamente. E quando a gente pensa num lugar muito pequeno, eu vou citar um exemplo, numa ilha na Micronésia, que é uma ilha muito pequena, vamos dizer que essa ilha tenha 20 mil habitantes, já sendo uma ilha grande, não tem para onde exportar esse lixo, né? Então, as pessoas, é por isso que eu disse que os territórios pequenos e isolados, às vezes, eles facilitam essa coisa da criatividade para você resolver um problema, porque você está obrigado a tá de cara com aquele problema, porque você produz o lixo e não tem para onde sair. Você está numa ilha. Para onde é que vai o lixo? Num lugar muito remoto assim, né? Então começa a se criar soluções que não necessariamente são as soluções ideais, mas inicia-se um processo de tentar resolver aquilo que muitas vezes é atrasado em lugares com uma infraestrutura melhor e com maior capacidade, às vezes, de lidar com esses resíduos, simplesmente porque tanto a população local, como os governantes, como as empresas, têm menos contato direto com as consequências que esse problema está causando. É uma questão de visibilidade. E aí você falou da questão do resíduo do açaí no Pará, está vassourando o rio. Só quando está vassourando o rio, não é? E essa possibilidade ela já existia anteriormente, mas a gente precisa chegar no limite para inovar. Isso? Eu acho que assim, a responsabilidade dos governos, agora falando do ponto de vista de quem está no executivo, né, de uma secretaria, é chegar nessa população,
né? Chegar na população também para que ela sofra um processo educacional sobre isso, e talvez não se fale, por mais que a gente ouve falar muito sobre reciclagem, sobre isso, mas lá em casa, lá na hora de decidir onde eu vou botar o meu lixo, ainda não existe um incentivo de fato de dizer, olha, obviamente que algumas cidades elas têm esse processo já, mas a própria reciclagem do lixo e a separação em casa talvez ainda seja muito distante para muitas pessoas. As pessoas no hábito de jogar tudo num lixo só, e aí acaba que talvez os governos, as prefeituras, as secretarias precisam fazer um processo educacional mesmo, lá na ponta, chegar com campanhas, com processos, e através talvez da arte, da cultura, de levar a criança para que a criança leve para dentro de casa o conceito, né? E também dar condições, porque o que acontece mesmo você separando e sabendo que depois lá no caminhão o cara vai juntar tudo e colocar lá do lado, não funciona. Então você não tem o estímulo para fazer isso. Então talvez há um gargalo assim de falta de educação, informação e principalmente de suporte para que as famílias, que é a ponta, né, se a gente não falando de indústria, mas em casa, é a ponta, é onde vai acontecer de fato o processo, né? A gente está no Sistema B, a gente tem um programa chamado Cidades Mais B, e a gente está fazendo agora em São Paulo, e eu participei na semana retrasada do laboratório justamente de economia circular. E a gente reuniu lá mais de 30 pessoas, prefeitura, catadores, empresas, então uma reunião multissetorial para mapear quais são os principais problemas da cidade de São Paulo relacionados à economia circular. E aí a gente chegou em 3, que é a educação ambiental, ou a falta da educação ambiental, ou ainda a elitização da educação ambiental, porque vários colégios ali dos Jardins, do Itaim, de Pinheiros, as crianças sabem o que é ODS desde os 5 anos. Né? Mas esse é um problema. O segundo é a cadeia de valor, que é justamente o repensar a embalagem, como você agrega valor e pensa no valor da embalagem a longo prazo, né, para você facilitar o trabalho lá na ponta. E o terceiro, o racismo ambiental. Né? Esse também é um problema que surgiu muito forte. E aí uma reflexão que eu queria fazer sobre economia circular a gente precisa resgatar, na verdade, porque a economia circular é algo natural. A natureza sempre teve como algo inato a economia circular. Quando a gente tem a Revolução Industrial, a gente cria um pouco essa economia linear, né, de produzir, consumir e descartar. E aí a gente criou essa coisa genial do jogar fora, né? Jogar fora para onde? Né? Não existe jogar fora, né? Mas a gente usa esse termo, né? Joga fora. Cara, não existe jogar fora. Fora da sua casa. Né? Fora do meu campo de visão. Exato. Fora do meu conhecimento. Né? Então, assim, não é um lugar físico, é um lugar abstrato, né? Então, e isso tem a ver com a educação ambiental, né? E eu acho que os ODS, eles têm esses ícones coloridinhos, bonitinhos, porque eu vejo que ele tem um apelo grande com as crianças. Eu acho que essa geração, ela já vai começar a saber o que é ODS com 4, 5 anos, mas eu acho que precisa capilarizar, precisa ir para a periferia, precisa ir para as cidades do interior, para os lugares insulares. A gente precisa que esse conhecimento, né, seja espalhado aí em máxima força. E é o que vai garantir, né, gente? Assim, eu acho que todos esses assuntos que a gente abordou aqui, seja a criatividade, a sustentabilidade, a tecnologia, todos esses assuntos, eles precisam chegar lá embaixo, na ponta, sabe? As pessoas que realmente não estão no acesso. E aquilo que eu falei um pouco antes, essa filosofia do festival. A tecnologia, que se fala, Vale da Eletrônica, aqui em Santa Rita de Sapucaí, né? A gente consegue perceber a tecnologia, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, assim, quando eu falo de tecnologia 5G, por exemplo, nem todo mundo aqui tem. A Santa Rita foi uma das primeiras cidades habilitadas, mas nem todo mundo tem acesso. Então, Santa Rita tem um título, mas não tem a prática.
Então, isso é um exemplo de coisas que, se a gente fala dessa sustentabilidade, então, assim, é necessário aproximação, e é necessário que o governo bote a mão ali para ajudar, para incentivar, para falar com as pessoas que isso é legal, vamos fazer, vamos instituir isso na escola pública, vamos falar das ODS dentro do processo da educação inicial das crianças, né, como os colégios que você acabou de citar, eles fazem isso, e o que falta, né, é vontade política. É só isso. Sabe o que é engraçado? Um comentário rápido. É que a gente está falando isso, né, sobre como seria legal se as pessoas soubessem e como é importante a gente falar. Gente, a sustentabilidade não é uma opção. E quando a gente pensa no futuro, né, e realmente, assim, as empresas que não estiverem se preparando hoje para serem sustentáveis no futuro, elas vão desaparecer, porque não há outra possibilidade. Ou elas vão desaparecer, ou a gente vai desaparecer todo mundo, né? É isso, né? Se fala muito nessa necessidade da gente rever toda a nossa forma de vida, né? E a gente já passou do momento em mudar completamente a nossa percepção de consumo, né? Isso estava falando para as pessoas terem essa percepção. Há um tempo eu saí da cidade e fui para uma chácara. E lá eu sou responsável por toda a gestão do meu resíduo. Então, o resíduo, o que vai para reciclagem e tudo mais. E lá, às vezes, olha que eu tenho muito cuidado. E mesmo assim, a hora que você vai levar o lixo para reciclagem, você vê que é um volume considerável. Né? Então, eu acho que se, de repente, as cidades começassem a fazer algumas campanhas de o caminhão do lixo não passar durante uma semana, as pessoas teriam dimensão do volume que ela produz, né? Aconteceu em Paris, né? Na greve de garis em Paris, eu acho que teve há um ano atrás, as pessoas tiveram noção do lixo. Pois é, porque assim, tendo cuidado, tendo responsabilidade, ainda cuidando de todo o lixo orgânico, né? Compostando e tudo mais. Ainda assim, o volume é grande, você imagina, né, se deixar aí uma semana de ter esse acesso. E também trabalhar ações simples, né? Uma coisa assim que a gente precisa fazer para ontem é plantar. A gente precisa urgente plantar, reflorestar, a gente tem que ter esse comprometimento, né? E uma coisa que surgiu uma ideia na época que eu estava secretária de Cultura e Turismo do município de Jaú, de ingressos que normalmente a gente faz para as pessoas trocarem por 1 quilo de alimento ou coisas assim, criar uma campanha de se criar parques e as pessoas plantarem mudas no lugar para retirar um ingresso. Legal. Então, esse tipo de ação de começar a mudar aquilo que a gente está habituado e tentar trazer a sustentabilidade nesse movimento, assim, né? A ideia do reflorestar, do repensar, né? Começar a trabalhar mais essa questão do cuidado do evento, do plástico e tudo, né? Enfim, eventos mais sustentáveis, que a hora que você termina, você sabe exato qual é o impacto que o evento gerou. Esse tipo de percepção é super importante, né? A gente passar a ter. Eu vou voltar para a sua fala lá do começo, Veras, em que você disse que estava falando sobre a fala dele, que quando a gente fala de impacto é importante a gente conseguir mensurar. Então, eu acho que um aspecto muito importante também é a gente conseguir traduzir em números o que essa produção, esse consumo e esse descarte significam. Por exemplo, você conseguir ser capaz de, como um empreendedor ou como uma empresa, você calcular o quanto de lixo você está gerando a partir da produção que você está colocando no mercado, né? E esse lixo, quanto esse lixo vale? Quanto custa gerenciar esse lixo? O que disso poderia ser retransformado em valor e o quanto isso significa financeiramente? Porque a gente tem essa mentalidade do eu vou jogar fora o que não vale mais. Mas quanta riqueza, quanto recurso a gente está desperdiçando e deixando de reaproveitar por não ter esse pensamento econômico circular, que é o quanto dinheiro eu investir nessa embalagem, o quanto dinheiro eu posso tirar de volta desse processo de reciclagem, o quanto eu posso economizar com isso, como o meu processo pode ser mais eficiente para que seja menos custoso para um município, para que seja menos custoso para o meio ambiente, para todo mundo. Então, trazer essa visão também, né, de economia. É uma economia, total, não é? Hoje você sobrevive das coisas que você encontra e recicla, não?
E dos cursos. E dos cursos principalmente também. das E da capacitações. replicação de conhecimento. Hoje as oficinas é o que mais me traz retorno financeiro e o que mais potencializa a transformação, porque eu sozinha eu transformo só um pouquinho, mas a partir do momento que eu passo esse conhecimento e mais pessoas passam a transformar, a gente consegue potencializar tudo isso. Perfeito. Temos comentários finais. Sim, vamos lá. Bom, acho que falar um pouco então do papel do poder público, né? Eu acho que a gente tem empresas com boas vontades, né, bem intencionadas, mas a gente sabe que a maioria não, né? Então eu acho que a gente precisa de fato a partir de agora começar a ter regras e leis e coisas um pouco mais rígidas para a gente acelerar esse problema do lixo, né, e melhorar a questão da economia circular. O ano passado eu estive na Alemanha e na Suécia e vi duas coisas muito interessantes. Na Alemanha, você paga pela embalagem. Então, assim, quando você vai comprar uma água, tem o preço da água. Mas na hora que você chega no caixa, você paga mais alguns cents pela embalagem. Então, isso fica muito claro para você, na hora que você está consumindo, quanto custa essa embalagem. Então, isso já traz uma educação, né? Você fala, puta, eu estou pagando X centavos, né? E na Suécia tem um negócio de você pegar a embalagem, uma garrafinha de plástico, de água, e geralmente no supermercado tem uma máquina que você joga e ele te imprime um cupom para você gastar naquele supermercado, e algumas maquininhas até caem moeda, dinheiro, né? Então, são mecanismos que você acelera a economia circular, você reduz o lixo, você traz uma percepção de valor para a embalagem, você cria uma educação ambiental, né? Ninguém mais vai jogar fora no lixo orgânico. Pode botar na máquina e ganhar um dinheirinho. Então, esse tipo de iniciativa ele vai acelerando. Então, eu vejo muito pouco no Brasil isso aqui. Eu acho que estava na hora do poder público começar a olhar um pouco mais de atenção a isso. Total, eu acho que é isso. Essa conversa que a gente teve aqui é uma conversa que ela precisa ser replicada com outras pessoas, com outras instâncias, com outras, né? Porque é exatamente isso. E as ideias de se pensar sobre isso, né? Soluções para isso. Uma feira como essa, um evento como esse, obviamente que a gente tem muita gente falando sobre isso. E claro que as ideias elas podem surgir, podem virar negócios e podem trazer soluções que vão impactar diretamente a comunidade onde ele está vivendo. Então é muito legal essa nossa percepção aí sobre isso e que outras pessoas tenham, né? Precisam ter. E esse senso de comunidade é uma coisa muito rica, né? Antigamente as pessoas tinham o hábito de plantar, de ter pequenas hortas em casa e que trocava com os vizinhos, né? Que tinha essa coisa de que eu planto tal coisa, meu pé aqui no quintal tá dando jabuticaba, o meu tá dando mexerica e aquela coisa toda. E às vezes é importante a gente estar olhando para o futuro da tecnologia, inteligência artificial e tudo isso que a gente está falando aqui na feira, mas quando a gente para também e vê os hábitos que se tinha, né, há 50 anos atrás, assim, é tentar encontrar um equilíbrio, né? Tentar ver, eu preciso de tudo que eu compro, né? Começar a rever os hábitos de consumo, a maneira como se vive e a partir daí a gente conseguir construir um futuro, porque o futuro, para ser construído, ele vai ter que ser diferente do que ele estava sendo até agora, né? Então, acho que o nosso bate-papo ele foi muito nessa linha, né? De tudo que a gente precisa repensar e que são soluções simples e que é só a gente perceber, é só a gente virar a chavinha e perceber que com certeza, e propor para as pessoas que estão acompanhando esse conteúdo também, prestar atenção em quantas sacolinhas de lixo coloca para fora por semana e o que pode de fato ser feito para mudar isso, né? E para finalizar, eu acho que essa conversa representa a conexão que precisa existir entre os diversos setores da sociedade e da economia, não é? A gente tem que ter as empresas privadas, a gente tem que ter o setor público, a gente tem que ter as pessoas que estão criando certificações, regulações para conseguir mensurar o impacto dessas coisas, e esse é o poder da comunidade nos territórios circulares. Muito legal, e é isso. Eu acho que o poder público ele precisa aprender a ouvir mais, né? As soluções elas estão por aí, mas precisa da iniciativa do governo para que ele faça o processo ficar mais fácil para as pessoas.
né? Incentivar essas maquininhas, incentivar a coleta seletiva, fazer de fato acontecer. E é isso. Acho que é o caminho. Convidados, muito obrigada pela contribuição de vocês. Nós encerramos esse toque da Unesco SOST Transcriativa com chave de ouro. Esse é o último toque da Unesco SOST aqui no Hacktown, mas muita coisa ainda vai se desenrolar a partir daqui. Eu agradeço a presença de vocês e vamos aproveitar o evento que tem muita coisa ainda, né? Muita coisa. Até amanhã, É isso aí, pessoal. Thaís. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado.